Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 4. Somente o versículo 4. Amém? E diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e de Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a leitura aqui no capítulo 9, para que a gente possa, ainda em 2 Samuel, para a gente compreender um pouco mais o contexto. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que o viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde estás? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que tu teres olhados para um cão morto, tal como era? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os seus frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quando moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Mefibosete era o filho de Jonatas, o filho de Saul, aquele que era muito amigo de Davi. E durante uma das muitas investidas do rei Saul contra a vida de Davi, ele e Jonatas, eles firmaram uma aliança. E essa aliança deveria seguir até as futuras gerações. Lá no livro de Samuel, no capítulo 20, do versículo 14 a 17, ele descreve essa aliança. E quando a gente leu aqui esse texto, irmãos, esse primeiro texto, quando fala que uma notícia chega
à casa de Jonatas, falando sobre a morte do rei, dos seus filhos. E uma serva, na tentativa de proteger o menino, ela pega ele no colo e tenta fugir. E, infelizmente, como nós aqui lemos, ela acaba tropeçando e derrubando o menino, e ele ficou coxo devido a essa queda. Mefibosete é levado para um lugar chamado Lodebar. Em hebraico, isso significa um lugar árido, uma terra onde não há pasto. A gente fica imaginando o que seria, irmãos, viver num lugar, numa terra seca, terra sequíssima. Dizem os historiadores que nem capim crescia naquele lugar. E a água que as pessoas teriam que utilizar ficava a quilômetros de distância, e as pessoas tinham que percorrer quilômetros para conseguir água. A gente fica imaginando que aquele menino, ele por ser neto de um rei, talvez ele estivesse acostumado a um certo conforto, e ele foi tirado do lugar onde vivia e foi levado para uma terra seca. A gente imagina uma criança que com 5 anos ela já tem um certo entendimento, ela já consegue compreender algumas coisas. Imagina o que era para ele viver a separação da sua família, ser tirado da sua casa, de onde ele estava acostumado. Imagine a dor física e até psicológica de uma criança naquela idade. E quando a gente traz essa mensagem para as nossas vidas, a gente começa a pensar que durante a nossa vida é comum acontecerem acidentes. É comum, no meio da nossa caminhada, irmãos, a gente tropeçar em algum momento. Mas a gente começa a pensar que a palavra do Senhor fala sobre vigilância, mas a gente pensa que a queda, irmãos, ela além de trazer uma dor, ela traz consequências. A consequência na queda da vida daquele menino foi fazer com que ele deixasse de andar. E nas nossas vidas não é diferente, irmãos. Nós temos que ser vigilantes, porque nós somos sujeitos a cair. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, qualquer um de nós, irmãos, estamos sujeitos a, em algum momento da vida, passar por uma queda. Essa queda pode fazer com que a gente perca os movimentos, pode nos imobilizar. E os anos se passaram e o reino de Davi, ele foi se estabelecendo. E um dia ele se lembrou da promessa que ele fez lá junto com seu amigo. Ele se lembrou de algum e resolveu procurar algum descendente de Saul para cumprir a sua palavra. E quando o Davi ficou sabendo da existência desse menino, então ele procurou buscá-lo, irmãos. Eu fico imaginando, talvez as pessoas que morassem por ali, a curiosidade quando vissem que os soldados estavam ali diante daquela casa. Talvez alguns curiosos tentaram saber o que estava acontecendo. E disse em 2 Samuel, e disse Davi, 2 Samuel 9, versículo 7, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, seu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu era? E a partir desse momento, irmãos, Mefibosete, ele entrou na presença do rei e passou a comer continuamente na presença do rei.
os seus termos foram restituídos, aquilo que ele tinha perdido, toda aquela sua posição enquanto herança, é restituído e ele torna a sentar na mesa do rei. E a gente começa a pensar nas nossas vidas, irmãos. Quem nós éramos antes de nos colocarmos na presença do rei. Lembra, irmãos, daquilo que nós vivíamos antes da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Tudo aquilo, irmãos, que muitas vezes a gente nem imaginava. Nós hoje vivemos na presença do Senhor Jesus. Quantas orações nos foram respondidas. Quantas coisas o Senhor restituiu na minha e na sua vida. Isso deveria bastar nas nossas vidas, irmãos. Isso é algo que nós não deveríamos nos esquecer. Lembrar de quem nós éramos antes da presença do rei e aquilo que o rei trouxe para mim e para a sua vida. Mefibosete, ele foi beneficiado por causa de uma promessa de Davi ao seu pai. E nós, irmãos, não somos diferentes. Nós também somos beneficiados pela promessa do Pai das nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus, ele prometeu a mim e a você, irmãos. Prometeu salvação. Prometeu paz. Disse que no mundo nós teríamos aflições, como disse aqui o nosso pastor Eduardo. Não nos enganou de forma alguma. Disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, irmãos. De estar na presença daquele que é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós não estamos na presença de qualquer um, irmãos. E muitas vezes a gente não se dá conta na presença de quem nós estamos. Nós somos crentes, nós somos filhos do rei, nós somos servos sim. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele não nos chama mais de servos, e sim de amigos. Nós somos amigos, irmãos. O Senhor Jesus, ele tem se revelado a mim, tem se revelado a você, irmãos. E muitas vezes nós esquecemos, irmãos. As coisas acontecem, as coisas ruins nos sobrevêm simplesmente porque nós esquecemos da nossa posição, irmãos. Nós estamos na presença do Rei da Glória. As promessas do Senhor, irmãos, elas estão na minha e estão na sua vida. Elas existem, elas são reais, irmãos. Isso aqui não é um livro de ficção, isso não é uma mentira, irmãos. Isso são promessas. O Senhor Jesus, ele deixou registrado para que ninguém se esquecesse que ele nos prometeu e fiel é aquele que nos prometeu. A palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é justo. Nós louvamos aqui, irmãos, não é uma simples canção. Ele é justo e fiel, e a sua palavra não volta atrás. O mundo não pode vencê-lo. Em suas mãos há poder, e aos seus filhos ele dá sempre o melhor. Aleluias. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quantas orações, irmãos, o Senhor já respondeu a mim e a você? Quantas, irmãos? Quantas? E a gente ainda se enfraquece tanto. A gente às vezes se esquece, irmãos, de se posicionar. O Senhor disse aqui há dias atrás, quando nós estávamos na consagração, ele não pede de nós tantas coisas, a gente fica inventando tantas coisas, irmãos. Quando nós temos só que orar, jejuar, ler a palavra e vir para a igreja. A gente acha que tem que se esforçar em muita coisa, irmãos. Nós não somos capazes de vencer as nossas lutas. Quem vence as nossas lutas é o Senhor Jesus. Quem cuida de nós, quem luta por nós é o Senhor Jesus.
E a gente ainda se esquece que nós estamos diante do Senhor Jesus, do Rei da Glória. Nós também vivíamos numa terra de sequidão, irmãos. Nós não tínhamos paz, nós não tínhamos alegria, irmãos. Nós não tínhamos sustento, nós não tínhamos sossego. E o que nós temos hoje, irmãos? Nós temos paz, irmãos. Nós temos a certeza, irmãos, que amanhã nós vamos acordar e vai ficar tudo bem, porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós fomos resgatados, irmãos. Resgatados pelo Senhor Jesus, pelo próprio Rei. Ele também saiu lá da sua glória e veio buscar a mim e a você. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço de sangue, irmãos. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos uma coisa qualquer, nós somos os filhos do Rei da Glória, nós temos direito à mesa do Rei, irmãos. Se alimente dela, se usufrua dela. O Senhor Jesus, Ele tem dado a mim, Ele tem dado a você, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, Ele pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor Jesus faz, irmão, quem é que pode impedir? Se Ele disse que faria, porventura diria Ele e não cumpriria, irmãos. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o ser perfeito, justo, fiel, santo, poderoso. Aleluias. No meio do caminho, irmãos, a gente pode até cair, mas a gente não fica prostrado, não. O justo pode até cair, mas ele não fica prostrado. E é a palavra do Senhor, irmãos. Como diz a nossa diaconisa Janice, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Aleluia. Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Os ímpios até tropeçam, até caem, mas a gente se levanta, irmãos. A gente não fica prostrado, não. E o Senhor deixou registrado para a gente lembrar que cair não é vergonha, não, irmãos. Porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente erra. E se a gente falar, ah, não, eu não, então a gente já está pecando, porque aí a gente está mentindo. Quando a gente estiver prontinho, irmãos, o Senhor vem, ó, nos tira daqui. Senão a gente se contamina. Mas se a gente está aqui, e como diz sempre o pastor Eduardo, se a gente está ouvindo de novo, é porque a gente ainda precisa melhorar. Mas o Senhor não nos deixa prostrados, irmãos. O cair faz parte da natureza humana. Mas tem uma mão forte que nos sustenta. Ela está lá, estendida ao meu e ao seu favor. E Ele não nos deixa prostrado. Ele cuida de nós, Ele nos ama. Nós já ouvimos aqui, o Senhor nos ama com biquinho ou sem biquinho, né, pastor? Ele nos ama, irmãos. É que o nosso amor ainda é falho, não é como o dele. O nosso amor ainda está na fase humana, a gente ainda erra, mesmo amando. Agora, imagine o amor do Senhor Jesus. Imagina o que Ele sente por mim e por você, irmãos. Se a gente pensar, será? Quanto será que o Senhor me ama? Lembra lá da cruz do Calvário. Não foi por um de nós, irmãos. Foi por todos nós. Todo o escárnio, toda a vergonha, toda a dor. Mas quando Ele estava lá em cima, Ele disse, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele se deu, irmãos. Eu não canso de dizer, as pessoas falam, mataram Jesus. Ninguém matou o Senhor Jesus. Ele podia descer de lá, podia estalar os dedos e falar, ó, acabou, chega.
Não. Mas Ele quis se dar por mim e por você. Ele, por sua vontade, Ele se deu por mim e por você. Até a última gotinha de sangue. Para que a gente possa passar a eternidade ao lado dEle. Para estarmos com Ele. Ele quer a nossa companhia, irmãos. É a nossa companhia que Ele quer. Lá na eternidade. Por aqui Ele nos fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação do século. E lá é a nossa presença para sempre. Diante do Rei da Glória. Daquele Deus tão santo e tão poderoso. Que a nossa carne treme quando a gente sente. O nosso corpo esquenta. E Ele cuida de nós, irmãos. Em algum momento, irmãos, a gente tem que, se a gente esquecer, lembra lá, João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ele olhou e falou assim, ó. Esse aqui eu quero. Não é, irmão Carlos? Eu lembro que o irmão Carlos, eu morava numa rua, irmãos. E ele passava lá no batuque e eu falava, Senhor Jesus, ajuda esse homem e me tira daqui. Estamos nós dois aqui, né? Só na presença do Senhor Jesus. Deus é bom, irmãos. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A gente pode até passar por um momento de sequidão em algum momento, irmãos. Pode parecer, de repente, a gente pode viver uma situação onde parece que não tem fruto. Parece que aquela terra não frutifica. Parece que as coisas não caminham. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, irmãos. Essas promessas são fiéis, irmãos. São verdadeiras. Mas há um tempo para todas elas, na minha e na sua vida. Há um tempo determinado para todas as coisas. A hora que o Senhor decidir fazer com que tudo aquilo frutifique, todas essas heranças venham para a nossa vida, isso é por conta dele. Assim foi com ele, assim foi com esse menino. Mefibosete podia não ter idade para entender aquilo que acontecia, irmãos. Mas aquele que é fiel estava lá, ó, cuidando. Porque ele cuida de todas as promessas para a minha e para a sua vida. Não se esqueça disso, irmãos. Não olhe para a situação. Não olhe aquilo que você venha passar, ou que tenha passado, ou que está passando. O nosso socorro, ele vem do céu. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem dos céus. Vem do Senhor Jesus, daquele que fez os céus e a terra. E Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua, irmãos. Aleluias. A palavra se encerra no versículo 13, dizendo assim: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quando a gente senta, irmãos, diante da presença do Senhor Jesus, quando a gente está diante daquela mesa, não existe nenhum defeito que nos sobressaia. Quando a gente está diante dele, não tem imperfeição, irmão. Quando a gente está diante dele, todo mundo é igual, irmãos. Diante da mesa do Senhor, todos somos iguais. Não há limitação. Diante das limitações, as imperfeições, tudo isso fica para trás, irmão. Diante dele nós somos limpos. Diante dele nós somos santos. Diante dele nós somos justos, irmãos. Que nós venhamos nos lembrar disso, irmãos. O tempo de Deus, ele é perfeito. Nós podemos ter as nossas limitações, nós podemos ter tantas situações, mas
nós somos justificados. E nós somos colocados em lugar de honra. Porque nós temos parte da mesa do Senhor Jesus. Nós estamos aqui buscando, irmãos. Lembre-se de uma coisa, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele faz perfeito, irmãos. Lembre-se daquele que nós somos filho, daquele que nos fez a promessa, irmãos. Davi, em algum momento, se lembrou daquele menino e as suas promessas foram cumpridas. Mas aquele que nos prometeu, ele é fiel. E ele não se esquece de mim e ele não se esquece de você. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.